de como todas as coisas começaram. Ela possui praticamente 6 áreas, são 6 propostas muito claras. Eu gostaria de mencionar para vocês apenas a título de conhecimento. Todas as propostas do criacionismo são passíveis de observação científica, como vocês estão vendo, de testes científicos e da lógica científica. Não pensa que, quando a gente trata de ciência criacionista, vai um bando de nerds lá no laboratório com um baita de um biblão preto, igual esse aqui embaixo do braço, e fala para o pessoal, hoje nós vamos provar que Gênesis capítulo 1 está certo. Eu brinco com o pessoal e falo, que culpa tenho eu que a Bíblia está tão certa, né? Porque, por exemplo, pega a física quântica. Física quântica nos diz o seguinte, está baseado nos trabalhos de Heisenberg, Planck, Dirac, Schrödinger, todo esse povo aí, de Broglie. E na física quântica, o que nós descobrimos? Que as coisas que nós vemos não são feitas de coisas que se veem. Não é fantástico isso? Eu acho ótimo isso, porque Hebreus capítulo 11, verso 3 diz o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus, de forma que o visível veio a existir das coisas que se não veem. Não é interessante como Hebreus capítulo 11, 3 está tão certinho com aquilo que a gente tem descoberto? Agora, não fui eu que escrevi Hebreus capítulo 11, verso 3, mas me impressiona muito em ver como a Bíblia está correta. Quando você olha, por exemplo, e diz, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a famosa lei de Lavoisier, lei da conservação, e você abre no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 14, e diz o seguinte: tudo quanto Deus fez durará eternamente, nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. É Bíblia isso. Boa ciência e Bíblia andam juntos. Essa é a proposta criacionista. Uma proposta científica séria, honesta. É uma interpretação diferente da interpretação que a gente vê aí fora. Então vamos a ela, daí nós terminamos. Primeira proposta criacionista. Todas as coisas criadas constituem o produto de um ato único e soberano por parte de um Criador, Deus, onisciente, onipotente e pessoal. Não é uma força cósmica, não é uma memória coletiva planetária, não é nada disso, o qual não depende da sua criação para a sua existência, nem é parte dela. Isso é Deus. Eu brinco com o pessoal, mas não é bonito pensar em Gênesis capítulo 1? Antes de Deus criar o universo, Ele tinha que criar o vazio para colocar o universo dentro. Aonde estava Deus antes de criar o vazio? Porque não tinha nem o vazio ainda. Esse é o Deus que nós cremos. Ele não precisa da sua criação, ele não precisa do tempo, não precisa de 3 dimensões, não precisa de matéria, energia, não precisa de nada disso. É por isso que ele é Deus. Proposta primeira, que todo o universo foi criado primeiro ex nihilo, significa do nada. Foi criado completo e funcional, foi criado recentemente, milhares de anos, e a gente vai ver as provas científicas sobre isso, e foi criado com uma idade aparente. A gente vai ver tudo isso amanhã à noite. Todas as formas de vida foram criadas no princípio como? De forma completa. Deus não criou uma ameba que foi melhorando com o passar do tempo? Se assim é o caso, tenta olhar Gênesis dentro da luz da evolução. Gênesis capítulo 1, nos versos 26 até 30, fala a respeito da criação do homem. Diz ali, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus cria uma ameba. Ou seja, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele cria uma ameba, eu tenho que entender que Ele é uma ameba. Uma ameba divina, é claro, mas não deixa de ser uma ameba. Dá para entender um pouquinho do raciocínio? É que nós não somos coerentes com o raciocínio. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, uma proposta diferente. Foram criadas todas as formas de vida de forma completa, com toda a complexidade necessária, com toda a diversidade básica, e também foram criados com uma idade aparente. A gente vai dar uma olhadinha nisso. Quarto, a diversidade dentro dos grupos vivos, de organismos vivos, de animais, plantas, é resultado do processo de microevolução. E a diversidade dos grupos não é resultado do processo de macroevolução. E a gente vai ver que evolução, por ela mesma, é impossível de acontecer. A gente vai estudar um pouquinho, vamos dar uma olhada nisso. Quinta,
O planeta Terra experimentou na sua existência um dilúvio universal recente, que a gente chama de catastrofismo, que explica praticamente a coluna geológica, explica a formação de fósseis e a movimentação das placas continentais. Você acreditaria que a coluna geológica, com todos os fósseis, poderia ter sido formada em um ano? E se eu lhe provar cientificamente falando, como um grupo de cientistas tem trabalhado da Universidade de Cornell, lá nos Estados Unidos? Daí talvez mude um pouquinho de figura, tá? Só para a gente pensar. A sexta, que todas essas 5 primeiras que eu falei, existem evidências claras, substanciais, acima da biosfera, ou seja, lá no espaço, na biosfera, que é onde nós moramos, e abaixo da biosfera, quando se trata dos fósseis e companhia limitada. Pensa para nós terminarmos em argumentos teológicos, eu vou deixar um pouquinho aí para vocês verem. Nós somos informados pela filosofia que toda causa tem um efeito, e aqui é a lista. A causa do sem fim é a existência do infinito. A causa do amar é o amor. A causa da vida é a existência. Sabe o que é interessante? Todas essas causas e efeitos você encontra na Bíblia. Sabe qual é a causa de todos os negócios que nós vemos por aí? Deus. Só pegar cada um desses versículos. Afinal de contas, como tudo começou? Tem 2 teorias, tem 2 propostas. As pessoas me perguntam, por que Deus criou esse grande universo? Para o louvor da sua glória. Por que Deus criou o homem, afinal de contas? Para o louvor da sua glória. Por que Deus criou a física quântica? Para o louvor da sua glória. Por que Deus criou logaritmos, equações diferenciais, integrais? Para o louvor da sua glória. Por que Deus criou reações químicas? Para o louvor da sua glória. Por que Deus criou material genético? Para o louvor da sua glória. Por que Deus fez todas as coisas? Para o louvor da sua glória. Romanos capítulo 1 nos diz o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus invisível à semelhança de homens, animais, répteis e aves. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus.